com muito pouca transparência, não se sabe exatamente o que foi negociado ou discutido entre o presidente eleito e o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Esses encontros têm acontecido com muita frequência. Eu até citei aqui que está faltando transparência nessa discussão. O que é conhecido é o limite do orçamento e o que é conhecido também é o tamanho do rombo pretendido pela equipe de transição do governo eleito. Mas qual o limite do Congresso? O senhor acha que teremos um Congresso mais independente e preocupado com a lógica e com a história recente de responsabilidade fiscal do país, que tirou o Brasil justamente daquele buraco da crise de 2015 e 2016? Aliás, crise que aconteceu justamente por falta de responsabilidade social dos governos petistas e até então. O Congresso é este Congresso mais responsável ou teremos ainda um Congresso fisiológico? Boa tarde, muito obrigado por me recebendo aqui. Tá me escutando? Pois não, deputado. Obrigado. Bem, respondendo à sua pergunta, o Congresso é dominado a maior base do Congresso é a base do Centrão, que é a base fisiológica. A base do Centrão, ela não tem opinião política, ela vai para onde o poder existe. Agora, existe uma troca aqui, a moeda de troca, que era o mensalão, o petrolão, e também a questão de popularidade. E a opinião pública já chegou no Centrão. E o que esses programas como esse, de conscientização da opinião pública, tem uma influência muito grande e direta nos deputados do Centrão, porque eles são invisíveis à opinião pública. Eles trabalham e são eleitos por canais não tão diretos quanto da opinião pública via mídia social. Então, quanto mais força a conscientização da população, da opinião pública, seja exercida diretamente dos deputados e senadores, através das mídias sociais, mais resistência eles podem ter a esse projeto nefasto que vem aí do suposto governo eleito. O que eu gostaria de colocar aqui é que os limites e o rombo não está estabelecido. É isso que deixamos bem claro, é muito pior do que está sendo divulgado, tá? Estão dizendo aqui em 198 bilhões, vão diminuir para 150 bilhões, ou já ouvi também falando para 90 bilhões. Não tem absolutamente nada na emenda constitucional que garante uma redução ou até mesmo um aumento. Então, o buraco do rombo, não só do Bolsa Família, existem outros buracos ali na emenda constitucional, notadamente emenda de relator. Então, pode-se ter mais um buraco aí com relação a emendas de relator que não está sendo divulgado pela imprensa. Além disso, há interpretações aí um pouquinho perigosas com relação ao uso do excesso do orçamento, a questão de, em vez de pagar para fazer investimento. O que é investimento? Está definido em algum lugar? Além disso, tem questões de doações para instituições de ensino e também projetos climáticos e socioambientais que não estão definidos em lugar nenhum. Então, o que essa PEC faz é muito pior do que só um rombo que eles divulgaram e que somente no Bolsa Família, que eles querem, obviamente, que popularizar isso, ganhar opinião pública daqueles desinformados, da população carente que recebe o Bolsa Família, para proselitilizar em prol dessa PEC que vai destruir o Brasil. Mas tem muito mais coisa ali que não está sendo bem divulgado e que vai gerar um impacto muito maior, negativo muito maior do que está sendo dito. Então, se a gente divulgar isso e conseguir convencer especificamente essa parcela que recebe o Bolsa Família, que de um lado o governo se diz que vai entregar um benefício maior, por outro lado ele vai entregar um problema muito maior que chama-se inflação. E a inflação come todo esse ganho que supostamente ele estaria ganhando com o Bolsa Família. Essa é a conscientização de opinião pública que precisamos fazer, porque isso vai ter um impacto de como é que o Centrão vai pensar. Não, é muito claro que a primeira vítima de uma inflação por irresponsabilidade fiscal vão ser os R$600 aí, ou 150 por criança de até 6 anos. Mas, deputado, antes de eu ouvir os nossos outros convidados, eu só queria esclarecer um ponto aí. O senhor disse que nada está deixado claro nesse texto apresentado até o momento pela equipe de transição, porque a gente está discutindo sim os valores, estamos nos apegando aos valores. Bom, a ideia era 52 bi para ter mais R$200 e fazer os R$600 do Auxílio Brasil, Bolsa Família, que vai mudar de nome novamente. E mais agora aí se incluiu para chegar nos 80, esses 150 por criança e talvez um aumento também no salário mínimo, que já estava contemplado também na ideia original do orçamento que está lá apresentado. O senhor disse que qualquer outro gasto não está especificado e não se sabe exatamente, ou seja, daí a lógica do cheque em branco se passar os 200 bi ou 150 bilhões, é isso?
Exatamente. Vamos lembrar, esses valores não fazem parte da emenda constitucional. O que é a emenda constitucional? É simplesmente dizer que essas despesas, algumas despesas que eles selecionaram, não fazem mais parte do cálculo do teto de gastos. Ponto. É só isso que a emenda constitucional faz. Ela não estabelece que vai ser 200 bilhões e que do outro lado vai ter mais 40 bilhões ou vai ter uma redução de outro lado ali. Não estabelece nenhum número. Aliás, uma emenda constitucional nem deveria. No entanto, fica aí ajude-se de um momento secundário, mais tarde, para avaliar o orçamento efetivo dessas medidas. Pode ser muito maior do que está sendo divulgado hoje pela empresa. Nada exclui um movimento muito mais agressivo em criação de rombo. Tá, eu já vou ao Mário para ouvir também, mas o Rogério, então a gente está vendo aqui um problema também de... Nós estamos propondo um avança-teto, um fura-teto aí, é o que está sendo proposto pela equipe de transição, mas até então a gente tinha um dinheiro carimbado, aqueles 52 bi eram carimbados. Eu nem sou muito fã de se carimbar dinheiro para tudo, porque tira a capacidade do governante e ele mostrar competência ou não com dinheiro público. Mas quando está se falando de além-teto, bom, aí precisa carimbar. E aquilo estava carimbado. Mesmo R$150 e talvez alguma coisa a mais para o salário mínimo também estava carimbado. O que o deputado está trazendo aí, que se eu pensar em 200 e tirando os 80, eu tenho 120 bi a mais de waiver para gastar, ou seja, fora do teto, sem estar carimbado. O que daí sim é um cheque em branco, e um cheque em branco em quem já mostrou que não tem competência para cuidar do dinheiro público. Basta ver a crise de 2015 e 2016. Essa PEC, ela chama fura-teto, ela devia chamar buraco negro fiscal, né? Porque ela, na verdade, 200 bilhões, assim, é você abrir 105 no orçamento para você fazer vários outros gastos, né? Mas tem coisas, como o próprio deputado fala, o que você tiver de excesso de arrecadação é para ser utilizado como investimento, também não está muito bem definido o que é investimento. A ideia mesmo em si é de você fazer uma PEC para 4 anos, é muito pouco, não faz muito sentido, né? O ideal é que você fizesse para 1 ano, uma vez que o orçamento é discutido anualmente, né? Até se a ideia de que o teto não está funcionando muito bem, vamos discutir um novo marco fiscal para 2024 em diante. Tudo isso deveria ser colocado já agora nessa PEC, que é o nome PEC Transição, então é uma transição, não é uma coisa para 4 anos, né? Então ela é para ser uma coisa transitória. Ideia então que você faça uma coisa transitória para cumprir programas de campanha, né? Os 52 bilhões que sejam carimbados para você complementar aí os 600 bilhões, os R$600, que é uma promessa de campanha, os 8, 9 bilhões, 1,4% acima de aumento real do salário mínimo, e eventualmente 8, 9 bilhões do farmácia popular, dos R$150 por família que tem filhos abaixo de 6 anos. Isso daí com 80 bilhões carimbando você consegue em 1 ano. E aí o governo, obviamente, em 2023 corre atrás, né, já eleito, de formar essa discussão para 2024 em diante. O que eles querem é um cheque em branco para 4 anos para, sabe-se lá, fazer o quê? E como o deputado falou, ou é inflação ou é mais dívida pública, né? Ou, alternativamente, o que eles também imaginam é aumentar a carga tributária. É algo que se imagina e está na cabeça desse governo, né, de aumentar impostos. Então, são essas 3 alternativas que nós temos nesse momento com essa PEC, né? Uma licença para gastar. Mário Sérgio, deixa eu te ouvir politicamente agora, do ponto de vista político, porque quando começou a equipe de transição, eles falaram desse valor, mas aí houve uma rejeição por parte do mercado, por parte do eleitor, com muita discussão nas redes sociais, em programas como esse aqui, o Prós e Contras, a gente está falando disso desde o começo. Dentro do Congresso, a gente está vendo aqui o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança falando disso, tem muito senador e deputado que já nos concedeu entrevista falando disso também. Apesar de toda essa rejeição, na hora de apresentar a tal PEC, estava lá os quase 200 bi, 198, se não me engano. Ou seja, aí eu falei, era a PEC do dane-se, de façam do jeito que vocês quiserem, explodam-se, porque não se considerou em absolutamente nada todo aquele momento de rejeição. O governo está esticando, esse governo de transição está esticando a corda, está indo até o limite para ver o que acontece? Sem nenhuma lógica de, digamos, sustentabilidade na proposta? Boa tarde, Piotr. Boa tarde ao deputado Luiz Felipe. Boa tarde ao Rogério. E boa tarde a toda a audiência.
Piotr, eu diria o seguinte, nós temos hoje um retrocesso, né? Isso é muito claro. Então, como assim um retrocesso? A forma de fazer política desse suposto governo eleito, aí, como diz o deputado, é que retrocede aquilo que a gente tinha outrora no país, né? Então, é um modelo em que você traz pessoas, você negocia cargos, você vai colocando gente dentro da transição. Hoje você tem uma transição aí com 300 pessoas ou mais aí, né? E todos eles já tentando abocanhar localização dentro da estrutura do Estado. Então, é isso que a gente tinha parado de ver e que a gente está vendo agora. É isso que é muito ruim. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma fórmula que é uma fórmula antiga. Eles vão tentar e vão, na verdade, forçar isso, que é negociar com todos para ver se libera cargos, libera benefícios para aqueles que estão juntos desse novo governo, para ir empurrando as coisas. Então, por que querem aprovar essa PEC? Agora, claro, com esse Congresso que já não será o Congresso futuro. Então, esse é um ponto. Por quê? Porque no Congresso futuro, então agora, né, quem será a oposição para o futuro governo é que vai ter que ter muita tranquilidade. Por quê? Porque nós temos duas novas eleições que serão fundamentais, que é a eleição para a presidência do Senado e a eleição para a presidência da Câmara. Sim. A eleição para a presidência do Senado, me parece que essa tem que ser alvo de olhos muito de águia. Por quê? Porque, claro que o governo aí eleito vai fazer de tudo para que o seu escolhido, né, ele não vai brigar com isso, ele vai negociar, já está negociando com esse atual presidente do Senado, que foi nefasto para o país. Isso a gente tem que deixar claro, foi por conta dele que nós tivemos a situação chegando nesse nível em que você tem uma eleição que parece que é interminável, né? A gente ainda está discutindo a eleição, e muita da culpa é desse presidente do Senado que está aí, porque ele poderia ter tido atitudes melhores. Mas vamos imaginar que ele sendo escolhido a ser o candidato à presidência do Senado, a oposição vai ter que fazer um jogo muito forte aí. Por quê? Porque a eleição da presidência do Senado vai ser fundamental para que a gente possa ter, pelo menos, o que eu imagino é o seguinte, é um contraponto. O contraponto no legislativo. Porque o que a gente tem é muito grave, Piotr. O que é grave? É grave a situação de você ter um poder executivo junto com o poder judiciário, né? Isso é algo que me preocupa muito. O poder judiciário atuou de forma exorbitante nos últimos anos. Isso vem significando algo que, para nós, né, que prezamos por um modelo de equilíbrio entre os poderes, a gente percebe que é algo muito nefasto. Então, dentro disso, um novo governo eleito com uma PEC aí do senhor Renan Calheiros, que vai tentar fazer com que poderes do Supremo sejam maiores ainda do que já são. Na verdade, não deveria ter esses poderes. Então, é necessário que a gente atente, sim, para as questões econômicas que a gente está trazendo aqui, mas é necessário aqui, nós temos um deputado, e esse deputado precisa ouvir o seguinte, é necessário uma reforma do judiciário também para o já próximo ano. Como assim uma reforma do judiciário? É impossível você ter um TSE com poderes tão fortes, administra a eleição, julga questões que ele próprio administra e legisla. Ou seja, desse jeito nós... E cala parlamentares, né, Mário Sérgio? Isso. Então, é algo que é muito grave. Portanto, nós temos que verificar como é que vai ser o andamento dessas coisas e, sem dúvida alguma, o contraponto político terá que ser feito no Poder Legislativo. Então, espero que os deputados eleitos, os senadores eleitos, consigam trazer de volta aquilo que seria um equilíbrio desse modelo de, vamos lá, separação de freios e contrapesos. Eu acho que isso é importante. Vamos lá, porque parte, obviamente, da resposta da economia real, as intenções do governo viria com nomes apresentados, sobretudo do futuro ministro da Fazenda, até porque não haverá mais um Ministério da Economia, um Superministério da Economia, talvez porque eles não têm um nome como o do próprio ministro Paulo Guedes, até porque os resultados da economia estão aí. Mas vamos lá. Um fato é que Lula se negou a falar, então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva se negou a falar quem seria o ministro da Fazenda dele, disse que só depois que ganhasse.
Quando ganhou também não falou e agora disse que só vai anunciar ministro depois do dia 12, quando ele for diplomado. A diplomação poderia ser até o dia 19, em tese foi antecipada em uma semana. Diante disso, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pelo que nós estamos vendo, é que não está cabendo, a campanha do candidato Lula não está cabendo no governo de transição do eleito Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele está numa negociação, parece que gigante, e como não cabe todo mundo, ele não consegue anunciar ninguém. Eu vejo por um prisma bem mais pessimista e mais realista. Não posso dizer ser realista, mas a realidade que eu vejo é que ninguém de bem, ninguém com boa índole, ninguém com boa formação, que tenha carreira, que tenha idoneidade, queira se associar a um governo associado a grandes crimes, organizado por criminosos e repleto de criminosos. Então, qualquer um que venha para preencher o rol de fazenda ou economia, ou é cúmplice, ou ele está junto de um contexto ali, diria que errado da história, em que vai usar esse ministério para fazer toda sorte de desvio. Então, não vejo boas qualificações surgindo para o Ministério da Fazenda. Ao mesmo tempo, eu vejo essa fragilidade, eu vejo muita fragilidade do governo, desse governo transitório e certamente do governo, se por acaso for empossado, etc., certamente vai ser um governo extremamente fraco. Ele já perdeu a guerra moral. Ele tem que fazer esse tipo de tomar lá da cá, velha política, de uma maneira hiperagressiva, tal qual a Dilma estava fazendo nos seus últimos momentos. Então ele está fazendo isso nos seus primeiros momentos. Então ele já nasce com falta de credibilidade. Então ele vai ter que fazer cooptação, vai ter que comprar aí apoios, ao mesmo tempo que aqueles que virão não serão da melhor índole, não. Então estou vendo uma desqualificação completa, uma idoneidade do governo já inexistente. Não importa quem ele colocar ali no Ministério da Economia, ele vai se queimar, sobretudo porque eles querem pautar uma agenda ideológica exatamente em cima do Ministério da Economia. E não existe justiça social, justiceiro social e economia, são dois termos que não são amigos. Então, ou você faz economia séria, entende economia, ou você é um justiceiro social. Então, não dá para fazer os dois. Então, se ele colocar um justiceiro social lá, vai deixar de ser o Ministério da Fazenda. Rogério, você considera que há uma dificuldade de nomes também? Nomes não somente competentes, mas que queiram se juntar, eu vou pegar essa tese do deputado agora, que queiram se juntar a esse governo, seja nomes técnicos competentes, que tenham, obviamente, bom trânsito no mercado, que consigam falar também com o Congresso, porque tudo depende do Congresso, a Constituição brasileira é praticamente parlamentarista. Você acha que é essa a dificuldade do atual governo, ou seria, digamos, essa minha tese que agora estou começando a rever, viu, deputado? Essa tese que não está cabendo todo mundo, tem tanta gente que não cabe. Aliás, eu estou tentando imaginar qual é a conta do governo para, digamos, atender a todas as promessas que ele fez. Eu acho que é um mix de tudo. Eu acho que é um pouco do que você está falando, um pouco do que o deputado está falando, e eu acho que também é um pouco de que nenhum economista minimamente sério ele iria se alinhar com um governo que não tivesse um compromisso fiscal do ponto de vista da Fazenda, né? Porque, basicamente, você entrar para um governo que já na partida não se mostra minimamente comprometido com responsabilidade fiscal, comprometido com patamares de inflação mais baixa, com credibilidade nas contas públicas. Eu acho que nenhum economista sério quer aí incinerar a sua biografia nesse momento. Então, eu acho que há, sim, uma escassez de nomes sérios que queiram se alinhar a um projeto dessa natureza. Eu acho que ninguém gostaria de embarcar nesse projeto. Acho que realmente é algo difícil de colocar e, ao mesmo tempo, eu acho que o presidente posterga a indicação desse nome exatamente porque não vai vir coisa boa, né? Acho que não há surpresa. Não vai vir nome bom.
né? Não vai vir, não vamos imaginar que vai vir um nome, um prêmio Nobel que vai assumir aí. Não vai vir nenhum nome que nós vamos falar, pô, realmente é um cara que vai resolver. Não vai. Não vai vir coisa boa, então está sendo guardado, escondido, vão tentar negociar da forma mais rápida possível essa PEC, fazendo exatamente esse desenho que foi discutido aí aqui nesse momento, de tentar compor da melhor forma. Colocou-se uma estratégia de negociação onde, classicamente, eles ancoraram o melhor deles, que é colocar o maior bode possível na sala, e agora vamos negociar para ver o que sai. Então, e vão esconder o jogo até o último momento. Então, não vai vir nome bom. Não vamos imaginar que vai vir um grande nome de mercado, um grande nome de academia para, nesse momento, assumir esse governo, e essa pasta da Fazenda que vai estar vindo. Se for para planejamento, vamos lá. Planejamento nunca foi algo que teve força dentro do desenho de governo. Quem comanda mesmo é a Fazenda. Tem a Receita, tem o Tesouro, que é quem tem o dinheiro dentro da estrutura de governo. Vale até lembrar, porque José Serra era ministro de Planejamento, Fernando Henrique, e quem mandava era Pedro Malan, né? O Rogério bem lembrado sobre esse aspecto. O Mário Sérgio, eu vou pegar a tese aí do Rogério. Se o governo Lula, o governo agora de transição, tivesse um nome espetacular para a Fazenda, ou seja, para a área econômica, um nome assim que seria, digamos, para resolver os problemas, ficaria escondendo por tanto tempo assim, Mário? Não, de forma alguma. Exatamente isso que o Rogério falou. Ou seja, ele está dizendo, veja, nós elegemos um governo e já estava claro isso na campanha, ele não dizia nada, né? Foi uma eleição estranha, né? Porque eu nunca compreendi o fato de você ter uma economia tão bem, né, como hoje nós temos no Brasil, um modelo tão positivo, né, como nós estamos tendo até hoje, né, até dezembro de 2022, e a não eleição daquele que é candidato. Por quê? A não reeleição, eu diria, né? Por quê? Porque não é compatível com a lógica. Quando você olha que há um desenvolvimento, há uma distribuição de renda, a gente está vendo aí até inclusive de 2021, parece que foi revisto para cima o crescimento de 2021, então isso já estava sendo sentido, a empregabilidade, né? Você tem uma série de legislações que desregulamentaram setores e etc. Então isso é algo extremamente positivo, que vem sendo sentido pela população. Então o próprio o auxílio emergencial de 600 e tudo aquilo que, de uma certa forma, está vinculado àquilo que a população sente. Então, é estranho você não ter tido a reeleição daquele que concorre e que está apresentando resultados. Então, é isso que deixou essa eleição ainda amarga na boca de muitos que ainda estão aí, né, na frente de quartéis e etc. A gente está vendo que isso acontece. Por quê? Então, quando a gente percebe isso, esse novo governo que entra é um governo que não tinha proposto nada, não tinha ninguém para nada, falava absurdos, inclusive de regulamentação de mídia, uma série de coisas. E foi sendo empurrado por um sistema, pela mídia, por a questão do não ao governo atual, mas é uma eleição que foi sendo empurrada de um jeito estranho e, de uma certa forma, favorecida por atitudes do TSE. Então é isso que faz com que a gente tenha hoje uma situação ruim, a ponto de você ter o Rogério está falando aí, olha, não apresentou nome de ninguém, vai apresentar, segundo ele disse isso ontem, que vai apresentar depois da diplomação. Mas é claro, né? Agora, depois da diplomação, você apresentar nomes de quem? Não vai vir ninguém assim que a gente entenda que será um grande apaziguador. Não me parece que é um governo de loteamento, me parece que é um governo que vai caber todo mundo, me parece que é um governo que vai ser mais daquilo antigo, né, que se fazia lá atrás. Isso não é bom, por quê? Porque a sociedade não está apaziguada, está nas ruas, e quando a coisa começar a complicar, por quê? Porque você vai ter questão de ICMS, preço de gasolina, inflação para o ano que vem, essa PEC aí, ela gera inflação, o deputado falou isso agora. Então, quando você tem isso no horizonte, insatisfação popular, olha, nós teremos momentos complicados para o ano 2023. Então, por isso que eu estou falando, deputado, eu estou falando isso, é muito sério. Essa questão do Poder Judiciário precisa ser analisada. O Poder Judiciário não pode ter essa exorbitância que está tendo até hoje. É necessário que o Legislativo assuma o seu compromisso. Então, nós temos isso, a sociedade exige isso do Poder Legislativo, porque nós temos que voltar as coisas para a sua normalidade.
porque senão nós teremos um conluio entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Vão passar a legislação através do Poder Judiciário. É isso que me preocupa deveras. Já estamos vivendo numa anormalidade institucional, né? Deputado, o senhor queria falar mais alguma coisa? Então posso encerrar por aqui. Só uma réplica aqui, porque eu, por acaso, sou autor de uma ampla reforma do Judiciário. Consegui coletar 43 assinaturas e, digamos assim, precisamos de muito mais, precisamos de mais 130 assinaturas para isso poder começar a tramitar. E é exatamente esse tipo de ajuste que a gente precisa fazer, não só no TSE, mas no Ministério Público, também no STJ, no STF, tudo isso, várias mudanças ali. É isso que essa PEC que eu estou protocolando. Espero ter as assinaturas, né? Nessa legislatura, eu acredito que seja muito difícil, mas numa próxima, espero que tenha amplitude aí de apoiamento. E conto com vocês aí na divulgação disso. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança foi reeleito, por isso que ele está falando, inclusive, da próxima legislatura. Deputado, obrigado pela gentileza. Mário Sérgio, obrigado. Rogério, obrigado mais uma vez pela gentileza.